Oi, pessoal. Hoje nós vamos ver alguns exemplos de equações do segundo grau. Nós vamos trabalhar com as equações incompletas, tá certo? Aqui tem alguns exemplos. Então, quando eu tenho só o termo que tem o x ao quadrado. Vamos pensar, qual número ao quadrado dá zero? Muito fácil, né? Isso dá pra fazer de cabeça. É o x igual a zero. Mas se fosse outro número que não fosse zero, a gente ia trabalhar com a operação inversa, parecido com a equação do primeiro grau. O que é a operação inversa de elevar ao quadrado? Extrair a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de zero é zero. Minha solução é zero. X ao quadrado menos 64 igual a zero. Operações inversas. O que é o inverso de subtrair 64? Somar. Então, ele aparece aqui depois do igual, somando. Como ele está sozinho, eu posso escrever sem esse sinalzinho de mais, só para ficar menos poluída a minha escrita. Então, operação inversa de eu elevar ao quadrado, que elevou ao quadrado, aparece aqui no outro membro, tirando a raiz quadrada. Raiz quadrada de 64, 8. Agora, veja bem, raiz quadrada de 64 é 8, a gente considera só o valor positivo, mas como a operação original era x ao quadrado, qual número ao quadrado que dá 64? Eu tenho que considerar o negativo também. Porque se eu fizer menos 8 ao quadrado, ó, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. E menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que também dá 64, positivo. Então, aqui eu vou ter que considerar o valor da raiz positivo e o valor da raiz negativa. Então, eu vou ter aqui dois valores que satisfazem esta equação, tá? Esse outro caso, inverso de subtrair 14, a gente passa para o outro lado, somando 14. Inverso de elevar ao quadrado, raiz quadrada. Lembrando que eu tenho o valor positivo e o negativo. Como raiz quadrada de 14 não é exata, eu deixo assim, só escrevo o valor positivo, deixo dentro da raiz e escrevo o valor negativo. Operação inversa de somar 81. Subtrair 81. Qual número ao quadrado que dá menos 81? Todo número ao quadrado, olha aqui no exemplo anterior, dá positivo. Então, essa equação não tem solução no conjunto dos reais, tá? Não existe número real, ou não tem solução real. Existe outra solução que não seja real? Quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio, vocês vão aprender um novo conjunto numérico que satisfaz essa equação, os números complexos. Mas, por enquanto, a gente escreve assim, que não tem solução. Então, vamos aqui, ó, subtraindo 16, inverso de subtrair 16, aparece aqui positivo do outro lado, somando. Aqui existe uma multiplicação. Então, ele vai aparecer do outro lado, dividindo. Nossa divisão é sempre fração. Agora, vamos para o quadrado. Inverso do quadrado, raiz quadrada. Então, vai ser a raiz quadrada de 16 nonos. Lembrando que eu tenho valor positivo e valor negativo. Agora, resolve. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 9 é 3. O valor positivo e o mesmo valor, porém com sinal de negativo. Agora aqui eu não consigo fazer isso mais, ó. Se eu passar o x para cá somando, eu vou ter que tirar a raiz de x. E eu não consigo extrair a raiz de um número que eu não sei quanto que é. Então, aqui a gente vai fazer de outra forma. Vou escrever o x em forma de... O x ao quadrado em forma de uma multiplicação. X ao quadrado é x vezes x. E repete o resto. Agora, repara, ó. O que eu tenho? Aqui o x está multiplicando o x e aqui eu tenho x. X é 1 vezes x, que eu posso colocar 1 aqui na frente, ó, colocar de outra cor, é 1 vezes x.
Então, eu posso escrever daquela maneira. A gente sabe que se eu colocar na frente do parênteses, esse x está multiplicando esse primeiro número, que é o x vezes x, então é x. E esse x está multiplicando o segundo número. Vou chamar o segundo número de 1x menos 1. Ah lá, o x está multiplicando menos 1 aqui, ó. Tá vendo? Então, fecho parênteses, igual a zero. O que eu fiquei? Fiquei com a multiplicação. É x, este número, vezes este outro número, que tá entre parênteses. Quando eu multiplico dois números que dá zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Então, ou o primeiro aqui, que é o x igual a zero, ou o segundo, que é o x menos 1, é igual a zero. Mas aqui ficou uma equação que nós já sabemos resolver. Ó. Pega esse menos 1 que está aqui subtraindo, ele aparece somando. Então, eu tenho aqui, ó, x igual a zero e x igual a 1. Duas soluções. Igual aqui. A equação do segundo grau, ela tem duas soluções. Ah, mas aqui só teve uma. É porque a gente fala que tem duas. Quando tem uma, a gente fala que elas são iguais, porque seria mais zero e menos zero. Só que como zero não admite sinal, né? Aqui eu tive o 8 menos 8, o raiz quadrada de 14 menos raiz quadrada de 14. Ou ela não tem solução, ou ela tem uma, né? Que é a mesma coisa que duas iguais, ou ela tem duas. Não pode ter mais de duas. Nesse caso, também não posso passar para o outro lado, porque vou ter que encontrar a raiz de 5x e não consigo. Então, vou fazer desse mesmo jeito da letra F. 3 vezes. O que é x ao quadrado? X vezes x, menos 5 vezes x. Agora, lá, olha o x repetindo de novo, ó. O x está aqui e o x está aqui. Esquecido igual a zero. Então, esse x que está se repetindo, coloca ele aqui na frente dos parênteses. Quem que o x está multiplicando? Ó, ele está multiplicando esse 3x e está multiplicando esse menos 5. Se eu circular assim, fica fácil de perceber. O que sobrou fora do círculo é o que eu vou colocar dentro do parênteses. Agora, eu tenho o primeiro número, que é x, e o segundo número, que é 3x menos 5. Olha esse aqui, ficou errado. Olha lá, fora do círculo ficou só o 5, ó. Aqui, ó. Então, para que seja zero, um dos dois tem que ser zero. Ou x igual a zero, ou o 3x menos 5 é igual a zero. Para o 3x menos 5 igual a zero, eu tenho que resolver essa equação. Ó. Passo menos 5, vai ficar mais 5. Aqui é vezes 3, vai ficar dividido por 3. Então, eu tenho x igual a zero e x igual a 5 terços. E aqui? Aqui tá do lado de lá, ó. Então, eu vou trazer para cá para eu fazer igual eu fiz na letra G. Então, ó, menos 25x ao quadrado. Quando ele passa para cá, ele era positivo, inverso positivo, negativo. Igual a zero. Agora, vamos escrever. Quando você perceber que tem algum número que tem fator comum, ó, 25 e 5. 25 não é 5 vezes 5? Então, eu posso fazer aqui, ó. Menos 5 vezes 5, que dá 25. Vezes x menos 5 vezes x igual a zero. O que está repetindo ali? Vamos pôr de vermelho, ó. Eu tenho 5x aqui e tenho 5x aqui. Então, esse que está repetindo, eu coloco na frente dos parênteses. Aí, você repete o que sobrou. O que sobrou aqui? Menos 5. E esse x aqui. O que sobrou aqui? Menos. Existe isso? Menos nada? Ah, quando eu tenho, sobra só o sinal, eu acrescento um aqui. Pronto, agora eu tenho o número daqui da frente igual a zero. Tá multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por 5 dá zero. Esse é o primeiro valor.
E o número daqui de dentro igual a 0. Vai ficar menos 5x. Aqui é menos 1, aparece mais 1. Aqui tá multiplicando. Então, ele passa dividindo, ó. 1 menos 5. Então, menos 1/5. Só para ficar bonitinho, você coloca o sinal na frente da barrinha aqui. Então, os meus valores 0 e menos 1/5. O último. Ó, vamos fazer igual a gente fez aqui na letra H. Então, eu tenho, menos 3, vamos separar o x ao quadrado. Vezes x, menos. O 15, tem como fazer aparecer algum fator? Tem. Posso fazer 3 vezes 5, vezes x, igual a 0. Vamos tirar essa régua daqui. Aí. Igual a 0. Ai, se eu não fizesse isso, dá certo? Dá. Vou fazer depois sem separar o número, separando só o x. Quem tá repetindo? Aqui eu tenho. Se você não quiser pegar o sinal, fica mais fácil, mas pode pegar também. Aqui, ó. Aqui eu tenho o 3 e o x. E aqui eu tenho o 3 e o x. Então, eu vou pegar esse 3 com esse x. E aqui eu vou pegar esse 3 com esse x. Se eu quiser pegar o sinal, pode. Mas aí, para você não confundir, é melhor não pegar o sinal. Então, vamos lá. Esse número que eu circulei é o que aparece nos dois. Então, ele vem aqui na frente do parênteses. E o que sobrou vai para dentro dos parênteses. Sobrou um menos, sobrou um x, sobrou um menos, sobrou um 5. E igual a 0. 3x vezes isso aqui do parênteses é igual a 0. Então, ou 3x é igual a 0, que qual número vezes 3 que dá 0? Nem precisa passar a dividir, né? É o 0. Ou o lá de dentro igual a 0. Vai ficar menos x é igual. O menos passou, vira mais. O que é menos x? É menos 1x. Não pode esquecer, tá? Por que eu tenho que saber isso? Porque agora eu vou olhar aqui, esse menos 1 tá multiplicando, ele passa dividindo. 5 dividido por menos 1. Quanto que é 5 dividido por menos 1? Menos 5. Então, tá aqui meus dois valores. Certo? Ah, e se eu quisesse colocar, não quisesse colocar esse 3 aqui junto, vou fazer aqui sem colocar o 3, ó. Vamos ver aqui. Menos 3x ao quadrado menos 15x igual a 0. Vou separar só o x ao quadrado. Agora, vamos ver. Quem tá repetindo, ó? Esse x e esse x. Coloca aqui na frente. Sobrou. O primeiro número igual a 0. O número daqui de dentro igual a 0. Resolve essa equação. Menos 15, inverso de subtrair, aparece aqui somando, ó. Agora, tá multiplicando, aparece do lado de cá, dividindo. Repara que a solução é a mesma, 0 e menos 5, 0 e menos 5. Tá bom? Até mais.